Ei você, é você mesmo. Gosta dos vídeos do Mochi e tem interesse em apoiar o canal? Comprando qualquer coisa através desse link da Shopee, você já estará ajudando e muito. Ah, mas tem produtos de Sword Art Online? Tem, aproveita. Bom pessoal, essa aqui é uma história que já faz um bom tempo que eu queria trazer ela, mas primeiro eu tava traduzindo, aí depois de meses, né? Na verdade eu poderia ter traduzido ela em muito menos tempo, só que eu tava com preguiça. É essa, não vou dar desculpa não. Enfim, é uma história que veio de uma novel antológica que foi lançada recentemente. Eu vou estar fazendo um resumo dessa história específica, que está nessa novel antológica. E o nome dessa história é E se Kirito e Asuna jogassem um jogo de zumbis? É algo que eu sempre quis, olha, tipo, não é literalmente, oh meu Deus, Kirito e Asuna jogando no GGO, que legal. O que o Mochi sempre quis, sozinho, eles dois jogando. Não é exatamente isso, né? Mas é os dois jogando um jogo de tiro zumbi. Não precisa de mais não, só isso já basta. Tá, vamos direto ao ponto que eu tô enrolando pra caramba aqui, né? Então, vamos lá. Kirito e Asuna estão sentados no bar do Odyssey Café, um pequeno estabelecimento que mistura cafeteria e izakaya. O ambiente tranquilo contrasta com a surpresa estampada no rosto de Asuna ao ver a tela do dispositivo portátil que Kirito segura. Na tela, o site oficial de um novo VRMMO, chamado Dead World Online, ou DWO, exibiu o anúncio de um teste beta. O jogo se destaca por sua ambientação sombria e assustadora, bem diferente dos mundos de fantasia coloridos de Halo e outros títulos da mesma linha. A imagem promocional mostra uma criatura grotesca com expressão faminta, estendendo a mão como se tentasse agarrar o espectador. É um jogo de zumbis. Kirito, ciente de que jogos de terror não são o forte de Asuna, se apressa em esclarecer que não está tentando convencê-la a jogar. No entanto, para sua surpresa, ela se mostra interessada. Apesar de admitir que não lida bem com entidades astrais e espectros imprevisíveis, ela afirma que zumbis não são um problema. Aliviado por contar com a companhia de Asuna, Kirito explica as condições necessárias para participar do teste beta. Diferente de outros jogos, DWO exige que os jogadores formem uma equipe de 2 pessoas e transfiram suas contas de um VRMMO anterior, em vez de criar um novo personagem. Isso significa que apenas jogadores experientes podem participar. Além disso, há uma exigência mínima de 5.000 horas acumuladas em VRMMOs, restringindo ainda mais o acesso a jogadores veteranos. A peculiaridade das regras levanta suspeitas. Asuna questiona o motivo por trás da decisão dos desenvolvedores de reunir apenas jogadores experientes. Kirito especula que o jogo pode estar desafiando os veteranos a superarem sua dificuldade extrema. Ele também menciona o objetivo principal do teste: derrotar o chefe final, antes de qualquer outro jogador. O primeiro time a alcançar essa façanha será recompensado com armas de fogo raríssimas. Além disso, DWO adota uma mecânica rigorosa. Jogadores que morrem não podem fazer login novamente. Se um membro da equipe for eliminado, o outro pode continuar. Mas se ambos forem derrotados, estarão fora do jogo até o fim do teste beta. Asuna reconhece que essa abordagem transforma a experiência em algo muito mais intensa do que um simples jogo de zumbis. No entanto, Kirito está visivelmente animado com o desafio. A oportunidade de enfrentar um jogo com dificuldade extrema reacende seu espírito competitivo. Mesmo ciente dos riscos, Asuna decide acompanhá-lo. O sorriso determinado em seu rosto reflete a decisão de encarar o desafio ao lado de Kirito, independentemente do que Dead World Online possa ter reservado para eles. Kirito e Asuna despertam em um pequeno povoado abandonado, que mais se assemelha a uma vila fantasma do que uma cidade real. O cenário ao redor transmite uma sensação opressiva de deslocação. Casas com janelas quebradas e veículos abandonados preenchem as ruas. Muitos dos carros foram esmagados contra paredes, transformados em sucatas pelo pânico de motoristas tentando fugir. Há fumaça subindo de alguns pontos da vila, sugerindo que algo terrível aconteceu ali há poucas horas. Apesar do ambiente devastado, há algo ainda mais inquietante: a ausência de qualquer sinal de vida. Em um cenário tão caótico,
seria esperado encontrar pelo menos alguns corpos humanos espalhados, mas não há vestígios de sobreviventes nem de mortos. A sensação de desarmonia e vazio torna o local ainda mais assustador. Asuna, ao perceber a ambientação sombria, parece afetada pela atmosfera. Embora tenha demonstrado confiança antes de entrar no jogo, agora seu rosto exibe uma expressão séria. Seu desconforto se intensifica quando um som repentino de detritos caindo ecoa pelas ruas silenciosas. Instintivamente, ela se sobressalta e se agarra ao braço de Kirito, seu corpo tenso devido ao susto. Kirito rapidamente verifica seu equipamento. Ambos estão vestidos com armaduras militares casuais, coletes táticos cheios de bolsos e calças cargo. Ele veste uma camiseta enquanto Asuna usa uma regata. Em seus cintos, cada um carrega uma faca e uma pistola no coldre. Além disso, seus coletes possuem um emblema bordado em forma de águia, indicando sua afiliação ao regimento voluntário La Luz. Enquanto examina seu inventário, um movimento repentino no limite de sua visão chama sua atenção. Ele não consegue ver claramente o que passou, mas as folhas caídas no chão ainda se movem no ar, indicando que algo realmente esteve ali. Asuna também percebe a anomalia e se mantém em alerta. O silêncio é interrompido por um gemido baixo e arrastado vindo de uma garagem próxima. O som gorgolejante ressoa no ambiente vazio, criando um calafrio imediato. Lentamente, uma figura emerge das sombras, saindo de trás de um carro abandonado. O ser à sua frente já não pode ser considerado humano. Seu corpo está coberto de ferimentos profundos, os braços e a cabeça inclinados em ângulos anormais. A pele pálida e os olhos sem vida brilham com um tom avermelhado, refletindo a fome irracional que o consome. Embora seu andar seja vacilante e hesitante, a hostilidade que emana dele é inconfundível. Diante da aparição do primeiro zumbi de Dead World Online, Asuna parece intrigada em vez de assustada. Seu olhar analisa a criatura com atenção, como se estivesse avaliando se sua presença é realmente tão ameaçadora quanto o jogo sugere. Sua confiança contrasta com o ambiente carregado de tensão. Kirito rapidamente saca sua pistola e se prepara para o combate. O sistema do jogo exibe um círculo de mira translúcido em sua visão, semelhante ao Bullet Circle de Gun-Gale Online. O zumbi, porém, não se move em linha reta. Ele cambaleia e se contorce de maneira errática, tornando difícil mirar em sua cabeça, que balança de um lado para o outro como um pêndulo. Com paciência, Kirito espera o momento certo. Assim que a cabeça do zumbi entra em sua mira, ele aperta o gatilho. O tiro acerta em cheio a testa da criatura, que cai para trás e, no mesmo instante, se desfaz em fragmentos luminosos, desaparecendo do ambiente. Ao lado dele, Asuna se prepara para enfrentar o segundo zumbi. Com a pistola em mãos, ela fecha um olho e mira no inimigo. No entanto, os movimentos irregulares da criatura dificultam os disparos. Suas primeiras balas erram o alvo, passando raspando pelo corpo do zumbi. Kirito percebe a dificuldade e orienta a Asuna sobre a melhor forma de atirar. Em vez de seguir o movimento da cabeça do inimigo, ela deve manter a mira fixa e disparar no momento exato em que o ponto fraco entrar em sua linha de tiro. Com essa estratégia, Asuna consegue ajustar seu tempo de disparo e finalmente acerta um tiro preciso na cabeça do zumbi, eliminando-o instantaneamente. A batalha parece concluída, mas antes que possam baixar a guarda, um som de algo se quebrando ecoa pelo ambiente. De repente, várias janelas se estilhaçam e portas entreabertas são violentamente empurradas para o lado. De todos os cantos da vila, zumbis emergem, avançando contra eles em uma onda imparável. O número de inimigos aumenta de forma alarmante. Pelo menos 20 zumbis surgem de becos, armazéns e casas abandonadas, cercando-os rapidamente. O ambiente, que antes parecia um simples tutorial para iniciantes, agora se transforma em um verdadeiro pesadelo. Kirito analisa rapidamente o cenário em busca de uma solução. Em jogos de zumbis tradicionais, haveria explosivos ou elementos interativos no ambiente que poderiam ser usados para neutralizar uma grande quantidade de inimigos. No entanto, ele não encontra nada que possa servir para reverter a situação. A única saída é fugir. Seus olhos encontram uma motocicleta caída em um canto da praça. Mesmo à distância, ele percebe que a chave ainda está inserida no painel.
Sem hesitação, ele corre em direção à moto, eliminando os zumbis mais próximos para abrir caminho. Ao alcançar o veículo, ele joga um capacete para Asuna e ordena que ela suba. O motor parece ainda funcional, mas a moto demora a ligar. O desespero cresce à medida que os zumbis se aproximam. Se o motor falhar, não haverá escapatória. Com os inimigos a poucos passos de distância, Kirito gira a chave uma última vez. O motor finalmente dá partida, e a moto rugindo quebra o silêncio mortal da vila. Com Asuna segurando firme em sua cintura, ele acelera violentamente, derrubando os zumbis no caminho. A motocicleta atravessa as ruas em alta velocidade, desviando de obstáculos e veículos abandonados. Zumbis espalhados pela estrada são evitados por movimentos rápidos e precisos. Em poucos minutos, a vila desaparece atrás deles, marcando o fim do tutorial inicial e o início de sua verdadeira jornada no jogo. Kirito e Asuna seguem pela estrada deserta, em alta velocidade a bordo da motocicleta que encontraram durante sua fuga da vila infestada de zumbis. O cenário ao redor é monótono e silencioso, com a pista oposta completamente vazia. O único som que preenche o ambiente é o rugido do motor da moto. Durante a viagem, um forte som de notificação ecoa, sinalizando uma atualização no sistema do jogo. Kirito ativa o menu principal e verifica que um novo local foi desbloqueado no mapa. Fortress City Gior. A cidade fortaleza se torna seu próximo destino, indicando o fim do tutorial inicial. Ao notar a mensagem de conclusão do tutorial, Kirito se surpreende com a dificuldade imposta logo no início do jogo. A quantidade absurda de zumbis na vila, a ausência de um meio óbvio de fuga e a necessidade de improvisar soluções estratégicas demonstram que Dead World Online não é um VRMMO comum. Aproximando-se de Gior, Kirito e Asuna observam sua estrutura fortificada. Altos muros de concreto, reforçados com arame farpado, cercam a cidade, transmitindo uma sensação de isolamento e proteção. A única estrada visível é um portão de ferro massivo, que permanece fechado. Ao chegarem diante da entrada, um dos guardas da fortaleza os observa antes de autorizar sua passagem. Seu uniforme exibe o mesmo brasão de águia costurado nos coletes táticos de Kirito e Asuna, indicando que fazem parte da mesma facção e o regimento voluntário La Luz. Dentro de Gior, a atmosfera se revela diferente da vila desolada que acabaram de escapar. A cidade fortaleza, apesar de sombria, pulsa com uma espécie de energia. Civis se abrigam em tendas improvisadas, soldados voluntários patrulham das ruas com armas pesadas e mercadores viajam pelo local, tentando manter o comércio ativo em meio ao caos. Enquanto percorrem a fortaleza, Kirito sente algo estranho. Apesar da movimentação dos NPCs, ele não vê outros jogadores. A ausência deles em um local tão importante é alarmante, levando-o a se perguntar se a maioria foi eliminada durante o tutorial. Antes que possa refletir mais sobre isso, uma voz chama sua atenção. Um jovem de cabelos longos, amarrados em um coque, se aproxima casualmente. Seu uniforme de La Luz e sua etiqueta de jogador indicam que ele é um dos sobreviventes. Ele os observa com um olhar avaliador, como se estivesse surpreso por vê-los ali. O jogador revela que metade dos beta-testers foi eliminada durante o tutorial inicial, sendo desconectada à força do jogo. Kirito e Asuna reagem com espanto diante dessa informação. O sistema de Dead World Online opera de maneira implacável. Os jogadores participam em duplas e, enquanto um membro da equipe estiver vivo, o outro não será removido do jogo. No entanto, se ambos morrerem, a equipe será desconectada e perderá temporariamente o direito de acesso ao jogo. Embora o sistema não seja letal como Sword Art Online, a punição por falha é severa. A decisão dos desenvolvedores de incluir essa mecânica causou polêmica antes do início do teste beta. O jogo não apenas se inspira na tensão e no terror de um apocalipse zumbi, mas também adiciona uma camada extra de pressão psicológica ao impedir que os jogadores revivam após a morte. A única maneira de recuperar o direito de acesso ao jogo é se alguém derrotar o chefe final e restaurar os direitos de login.
A conversa é interrompida por outra voz. Uma garota de estatura baixa, cabelo curto e expressão crítica repreende o jovem pelo tom provocador. Apesar do tamanho, ela parece ter uma presença forte e segura. Ela explica que a missão seguinte pode ser iniciada ao falar com um dos soldados voluntários diante do quartel-general de combate. Sem dar tempo para mais perguntas, aponta diretamente para o NPC responsável. O jovem de cabelos longos protesta, frustrado por não ter tido a chance de revelar essa informação antes. Mas a garota o ignora. Ela menciona que a dificuldade extrema do jogo tem levado muitos jogadores a desistirem. Muitos se inscrevem esperando um MMO convencional, mas se deparam com um jogo de sobrevivência implacável. Antes de irem embora, os dois trocam algumas provocações entre si, demonstrando uma dinâmica de amizade cheia de contrastes. Enquanto o jovem parece mais despreocupado e provocador, a garota é prática e direta. Após a partida da dupla, Kirito e Asuna se entreolham, assimilando as informações. Com metade dos beta-testes já eliminados, a competição para avançar no jogo se tornará ainda mais intensa. Sem perder tempo, eles seguem para o quartel-general de combate para iniciar sua próxima missão. Kirito e Asuna chegam ao gabinete do prefeito de Cleoia City, um pequeno e requintado escritório que contrasta com a situação caótica da cidade infestada de zumbis. O prefeito, um homem corpulento e de atitude arrogante, recusa-se a cooperar com qualquer tentativa de evacuação. Ele ignora os avisos sobre o perigo iminente e ridiculariza os jogadores que tentam convencê-lo a sair de seu refúgio seguro. Sua desconfiança é evidente e sua teimosia torna qualquer negociação impossível. A sala está cheia de jogadores que, assim como Kirito e Asuna, tentam persuadir o prefeito. A tensão cresce conforme o tempo passa, e nenhuma argumentação parece surtir efeito. Alguns jogadores insistem na conversa, outros parecem confusos, sem saber como avançar na missão. Enquanto observa a situação, Kirito começa a suspeitar que algo está errado. O comportamento do prefeito não parece apenas teimosia, mas uma possível armadilha dentro da missão. Ele percebe que vários jogadores que entraram na sala não retornaram, o que sugere que algo perigoso pode estar acontecendo. Ele toca o ombro de Asuna e sinaliza para que saiam dali. Ela o acompanha, ainda preocupada com a possibilidade de deixar o prefeito para trás. Do lado de fora, Kirito compartilha sua teoria. Acredita que o prefeito não é o verdadeiro objetivo da missão. O cenário todo parece uma isca, projetada para levar os jogadores a um beco sem saída. Sua suspeita se baseia no padrão das missões anteriores. Se o prefeito se recusa terminantemente a ser resgatado, há uma grande possibilidade de que ele esteja destinado a se transformar em um zumbi poderoso. Se isso acontecer dentro do pequeno escritório, os jogadores que permanecerem ali podem ser encurralados sem chance de sobrevivência. Ao considerar essa possibilidade, Asuna percebe a diminuição do número de jogadores ao redor do gabinete. Muitos que entraram para tentar convencer o prefeito não foram vistos novamente. A constatação reforça a teoria de Kirito. Eles decidem abandonar a missão no gabinete e procurar outros possíveis sobreviventes pela cidade. No entanto, Asuna lembra que a área já foi minuciosamente revistada. Kirito, refletindo sobre as opções restantes, percebe que ainda há um lugar que não foi explorado. Com essa nova pista em mente, os dois partem para investigar. Kirito e Asuna chegam a um beco largo e isolado nas profundezas da cidade de Cleoia. A passagem é bloqueada por uma cerca enferrujada e trancada, separando-os de um amontoado de zumbis compactados que se movem inquietos do outro lado. A quantidade de inimigos é alarmante, bem diferente da aparição ocasional de um ou dois zumbis que haviam encontrado até então. Mesmo sem atravessar a barreira, é evidente que qualquer tentativa de cruzá-la resultaria em um cerco imediato. Observando a cena, Kirito percebe que a casa no final do beco ainda não foi investigada. Se houver sobreviventes a serem resgatados, provavelmente estarão lá. Asuna hesita diante da densidade da horda e expressa sua preocupação. Apesar do perigo evidente, a situação se encaixa no padrão das dificuldades impostas pelo jogo até agora.
o que leva Kirito a suspeitar que esta seja a chave para o avanço da missão. Aos poucos, outros jogadores começam a chegar, também percebendo que a cidade já foi vasculhada e que essa pode ser a única pista restante. Entre os recém-chegados, Shuya e Reika, a dupla que haviam encontrado em Gior, aproximam-se com entusiasmo. Eles rapidamente notam que Kirito e Asuna não foram enganados pelo prefeito e elogiam sua intuição. No entanto, ao conversarem, Reika expõe um erro cometido por Shuya. O jogador, confiante demais em sua intuição, havia entrado sozinho no gabinete do prefeito e quase foi derrotado pela armadilha. Ela relembra o momento em que precisou arrastá-lo para fora antes que fosse tarde demais. O constrangimento de Shuya se torna evidente e ele tenta encerrar o assunto rapidamente. Enquanto os jogadores debatem sobre a melhor abordagem, um pequeno grupo decide agir. 2 desafiantes pulam a cerca e avançam diretamente contra os zumbis. Eles iniciam uma luta com precisão e habilidade, eliminando 3 inimigos rapidamente. Para ganhar vantagem, sobem em uma grande lata de lixo, usando a altura para atacar com segurança. Um deles usa uma pistola, enquanto o outro combate com uma faca. No entanto, a estratégia começa a falhar quando um dos jogadores perde o equilíbrio. Antes que possa reagir, um zumbi próximo agarra sua perna e o puxa para baixo. O jogador tenta se soltar, mas é rapidamente cercado. Em poucos segundos, seu pescoço é mordido e ele desaparece sobre a maré de zumbis, sem sequer ter tempo para gritar. O caos se instala quando o segundo jogador, visivelmente abalado, começa a errar os tiros. A munição é desperdiçada e sua eficiência na luta diminui drasticamente. Sem conseguir manter o controle da situação, ele também é dominado pelos mortos-vivos. Em questão de segundos, os 2 desafiaram a horda e foram aniquilados, seus corpos se desfazendo em fragmentos luminosos. Após a derrota dos desafiantes, os zumbis perdem o interesse e voltam a vagar pelo beco, retomando sua movimentação indiferente, como se nada tivesse acontecido. A cena deixa os jogadores do lado de fora em silêncio absoluto. Diante do fracasso da abordagem direta, Kirito sugere que busquem outra entrada para alcançar a casa sem enfrentar a horda de frente. Asuna concorda, reconhecendo que, antes de assumir riscos desnecessários, devem explorar todas as possibilidades. Enquanto vasculham os arredores, Kirito encontra um armazém com uma entrada coberta por tábuas improvisadas. A madeira parece frágil o suficiente para ser movida, sugerindo um possível caminho alternativo. Asuna observa que a barreira não pode ser retirada apenas com as mãos, mas Kirito já havia previsto isso e seleciona um item especial em seu inventário. Com um som característico de materialização, um pé de cabra aparece em sua mão. O objeto é esguio, feito de ferro e possui um peso moderado. Seu formato curvado permite que seja usado para remover obstáculos simples, tornando-o perfeito para o que precisam. Asuna, intrigada, equipa um pé de cabra idêntico e analisa a ferramenta com curiosidade. Kirito começa a remover as tábuas da entrada, explicando que o item, apesar de ser categorizado como ferramenta, precisa ser equipado antes de ser utilizado, o que pode se tornar um problema caso precisem usá-lo rapidamente em meio a um ataque de zumbis. A constatação faz Asuna refletir sobre o design do jogo e como certos detalhes podem complicar a experiência. Após abrirem a passagem, os 2 entram no armazém e exploram o interior. No entanto, suas esperanças de encontrar um túnel subterrâneo ou uma saída alternativa são frustradas. O local parece ser uma área de bônus, oferecendo apenas algumas munições e ervas medicinais. Sim, isso foi referência a Resident Evil. Kirito, frustrado, admite que não há outra escolha além de enfrentar os zumbis. Asuna concorda, mas reconhece que será uma batalha extremamente difícil com o equipamento que possuem. Kirito expressa o desejo de encontrar uma metralhadora, algo que tornaria a luta muito mais simples, mas sabe que, por enquanto, precisam trabalhar com os recursos disponíveis. Nesse momento, ele olha novamente para o pé de cabra em sua mão. A sensação ao segurá-lo lhe parece estranhamente familiar, como se estivesse empunhando uma arma corpo a corpo de outro jogo.
Após alguns instantes de análise, uma ideia começa a se formar em sua mente. Ele percebe que o pé de cabra pode ser mais do que uma simples ferramenta. Se for tratado como uma arma, pode oferecer um novo caminho para enfrentar os zumbis de maneira eficiente. Com um olhar determinado, Kirito começa a traçar um plano baseado nessa descoberta. Kirito e Asuna retornam à cerca onde tinha um monte de zumbis bloqueando o caminho para uma casa que ficava no final do beco. O plano envolve o uso inesperado de um pé de cabra como uma arma, o que gera a desconfiança da Asuna, que questiona várias vezes a viabilidade dessa estratégia. Kirito então tenta demonstrar confiança, mas até ele mesmo revela uma certa hesitação que mostra que ele não tem certeza que aquilo ia dar certo. Mas, com a presença de Asuna ao seu lado, ele acredita que aumentaria as suas chances de vitória. Então, como uma última troca de olhares, ambos se preparam para agir. Ao correrem em direção à cerca, outros jogadores ao redor começam a observá-los com curiosidade. No momento que o Kirito alcança a barreira, ele já ativa automaticamente a habilidade de escalada, subindo agilmente e saltando sobre os zumbis. Enquanto ele ainda está no ar, ele saca a pistola e começa a disparar com precisão, eliminando alguns dos alvos estratégicos para abrir espaço para o pouso dele. E assim que ele aterrissa, ele continua metendo bala, derrubando vários inimigos. Pouco depois, a Asuna repete o movimento que o Kirito fez, e em pleno ar ela abre fogo e metralha antes mesmo de cair no chão, eliminando as ameaças próximas do Kirito. A destreza e a precisão dela são tão boas que deixam o Kirito completamente boquiaberto, mas aí ele retorna a mente dele para o jogo e começa a sua própria ofensiva. Com a segunda horda de zumbis aparecendo de portas e janelas, dobrando o número de inimigos, a abordagem convencional deles não ia funcionar. Ele então guarda a pistola e saca o pé de cabra, tomando uma decisão completamente inesperada. Os jogadores que estão vendo não conseguem tancar o que o Kirito está fazendo. Alguns até imaginam que ele simplesmente desistiu de lutar. Só que aí, o Kirito avança contra o zumbi e dá um golpe preciso na cabeça que faz o bicho voar e ainda girar em pleno ar. Com um silêncio momentâneo naquela área, mesmo o Kirito se surpreende com a potência do golpe que ele acabou de dar. E a Asuna então percebe que realmente aquilo fazia sentido e resolve testar essa tática também. Então, com sua alta agilidade, ela ataca e derruba um zumbi com uma facilidade imensa. E percebendo o potencial do pé de cabra, a dupla entra em ação, atacando vários mortos-vivos dessa forma. Eles se movem em sincronia, esquivando-se e eliminando os zumbis um por um. É quase como se eles estivessem a entrar de novo. Utilizando da inteligência artificial dos inimigos contra eles, eles evitam ataques e usam contra-ataques com golpes letais. O beco, que era dominado por mortos-vivos, agora se esvazia gradualmente até restarem apenas corpos se desfazendo em partículas luminosas. Ao final da batalha, Kirito e Asuna respiram aliviados com o sucesso inesperado da estratégia deles. E, embora eles tivessem subestimado, pode ser que uma das armas corpo a corpo mais eficazes do jogo fosse justamente o pé de cabra. Enquanto eles pensam no que acabou de acontecer, do outro lado da cerca, uma jogadora que havia testemunhado a luta encara eles com espanto. Só que o olhar dela se fixa justamente no pé de cabra, com ela não conseguindo entender como que um objeto tão simples se tornou uma arma tão eficaz. Não podendo enrolar, Kirito e Asuna seguem para a casa que eles tinham que ir, e lá dentro encontram uma menina com seu pai escondidos. Percebendo que esse era o verdadeiro objetivo da missão, resgatar os sobreviventes, uma notificação do sistema surge indicando que a missão foi concluída e que restam apenas 3 desafios antes da ativação da missão mundial, um marco importante para a progressão do jogo. Enquanto o Kirito reflete sobre as dificuldades que ainda vão vir, a Asuna demonstra uma nova confiança em sua arma improvisada. Segurando o pé de cabra com firmeza, ela parece completamente satisfeita com a descoberta e preparada para enfrentar novos desafios. A cidade fortaleza de Geor abriga a base do regimento voluntário La Luz, onde jogadores sobreviventes do teste beta do Dead World Online se reúnem. E, em um bar escuro reservado para os voluntários, um grupo de jogadores começa a discutir sobre os rumores recentes. O nome Kirito e Asuna surge repetidamente nas conversas. O feito realizado por eles de derrotar zumbis usando apenas um pé de cabra deixa todo mundo incrédulo. Isso porque o DWO foi projetado para ser incrivelmente difícil e muitos jogadores já haviam sido eliminados ainda no teste beta.
No entanto, Kirito e Asuna, que simplesmente vieram do nada, estavam conseguindo completar as missões como não fosse nada. Enquanto rola essas conversas, Kirito e Asuna estão ouvindo tudo isso e percebendo que eles chamaram muito a atenção. Para evitar mais questionamentos, eles acabam optando por parar de usar o pé de cabra dentro da cidade fortaleza. A fama inesperada que colocou sobre eles agora poderia ser um pouco imprudente e aumentar a mística em torno das habilidades deles. Então, com 4 dias passados desde o início do teste beta, a situação dos jogadores começa a mudar por completo. À medida que eles sobrevivem por mais tempo, alguns começam a obter armas mais poderosas, como espingardas, rifles de assalto. No entanto, Kirito e Asuna ainda estão usando pistolas e facas, o armamento inicial do jogo. O Kirito então reflete sobre o impacto que as ações dele tiveram no jogo até agora. A dificuldade extrema imposta pelos desenvolvedores eliminou metade dos jogadores ainda no primeiro desafio. Com isso em mente, ele abre o menu e verifica a notificação mais recente. Uma nova missão foi liberada. Obter notas importantes na casa antiga. O mapa exibe um novo local acessível além de Geor e de Killua City, uma mansão chamada Old House. No caso, a missão envolve a recuperação de documentos que podem estar ligados à receita secreta de neutralizar a substância responsável por transformar humanos em zumbis. Ou seja, os caras vão ter que ir na mansão Spencer do Resident Evil. Sendo uma missão mundial, ela representa um avanço significativo na trama do jogo e pode ser a chave para desbloquear o próximo grande evento. Ao melhor estilo progressive do Kirito se levantando pronto para seguir para um novo desafio e a Asuna toda animada em se juntar a ele, o próximo passo agora é a jornada que promete ser o ponto de virada na competição dentro do Dead World Online. A poucos quilômetros da cidade fortaleza de Geor, uma mansão estilo ocidental se ergue em meio a uma fortaleza densa. Cara, pior que é referência a Resident Evil mesmo, cara. Tá louco. Isso que dá fazer o vídeo sem ler o roteiro antes. A estrutura dela está completamente deteriorada e coberta por trepadeiras e vegetação crescendo. As portas estão quebradas e as janelas estilhaçadas e algumas tábuas improvisadas nos acessos, indicando que em algum momento houve uma tentativa desesperada de fortificação ali. Porém, agora o local está em completo silêncio e sem nenhum sinal de vida, indicando que os possíveis sobreviventes não duraram muito tempo. Kirito e Asuna chegam então na entrada principal, segurando a chave antiga que encontraram anteriormente, e como os jogadores que iniciaram a missão mundial são os primeiros a obter acesso à área, ao redor deles, um grupo de jogadores também aguarda a abertura da mansão, interessados em avançar na história do jogo. Entre os presentes, Shuya e Reika se destacam. Shuya, com sua personalidade extrovertida, cumprimenta Kirito com um tapa nas costas, enquanto a Reika observa atentamente o equipamento da dupla. Só que é claro, aquela cena chama a atenção. Enquanto outros jogadores estão armados com rifles de assalto e espingardas, Kirito e Asuna continuam equipados apenas com pistolas e um pé de cabra. Sem entender o que estava acontecendo, a Reika comenta sobre a escolha incomum de armamento e até oferece um de seus rifles para o Kirito. No entanto, ele acaba recusando a oferta com um sorriso, mantendo-se fiel à sua abordagem minimalista. Após um breve momento de interação, Kirito insere a chave antiga na fechadura e destranca a porta da mansão. As dobradiças enferrujadas rangem em protesto enquanto a entrada finalmente se abre. Juntos, os jogadores cruzam o pátio abandonado e entram no interior escuro daquela mansão. O ar lá dentro é carregado de um cheiro de mofo e de madeira podre. O piso das tábuas acaba rangendo a cada passo que eles dão, reforçando a situação que aquele local está há muito tempo inabitado. O ambiente então é tomado por um silêncio opressor, totalmente diferente das ruas infestadas de Killua City, e agora não há nenhum sinal de ameaça próxima. A calmaria dura apenas alguns segundos, com um som molhado e pegajoso ecoando de algum ponto acima. E antes que eles pudessem reagir, algo despenca do teto. A criatura surge em frente ao grupo e se diferencia dos zumbis comuns. Seu corpo é coberto por uma pele pálida e irregular, e ele se arrasta do chão de uma maneira não humana. No lugar do seu rosto há apenas uma boca dilacerada e cheia de dentes amarelos. Uma língua grotescamente longa brilha sobre a pouca iluminação da entrada, e com uma agilidade surpreendente, a criatura rasteja em direção aos jogadores. Antes que pudessem organizar uma defesa, várias outras criaturas idênticas começam a cair do teto e emergir das sombras, e em questão de segundos a entrada da mansão se transforma num caos absoluto cheio de leakers.
Os jogadores tentam abrir fogo, mas os inimigos são rápidos e imprevisíveis demais, diferente dos zumbis lentos do início do jogo. Essas criaturas se movem com fluidez pelas paredes e pelo teto, tornando difícil até mesmo de prever os ataques. O combate então se torna um completo caos e os primeiros jogadores são abatidos. A língua das criaturas age como se fosse uma espécie de tentáculo, envolvendo e imobilizando as vítimas antes de arrastá-las para as sombras. E em instantes, vários jogadores são eliminados e os seus corpos se desfazem em fragmentos luminosos antes de serem desconectados do jogo. A nossa dupla de protagonistas então permanecem próximos, atentos aos padrões de ataque das criaturas. No entanto, antes que eles pudessem agir, um som alto e inesperado interrompe a concentração deles. O chão debaixo dos pés de Asuna cede repentinamente. O Kirito até tenta ajudar ela, mas já era tarde demais e ela é engolida pela completa escuridão daquele buraco. A Asuna então desperta em um corredor subterrâneo, escuro e úmido. O chão molhado reflete fracamente a luz da lanterna portátil que ela estava segurando. Sabendo que ela devia encontrar o Kirito e os outros jogadores, ela resolve seguir em frente. Percebendo que a mansão era apenas uma desculpa e que aquele lugar em que ela estava era o real lugar que importava, a Asuna caminha com cautela e um brilho repentino capta sua atenção. Ela para imediatamente e o seu corpo se enrijece por completo. No meio da parede rochosa, um espelho empoeirado está fixado de forma completamente aleatória, refletindo a luz da lanterna dela. Ela então tenta se convencer que não havia nada de errado e que se trata apenas de um objeto comum. No entanto, o reflexo do corredor vazio atrás dela e o silêncio opressor despertam um instinto primal de inadequação, e o coração da Asuna acelera. O pensamento racional é tentar acalmar o medo dela. Esse é um jogo de zumbis. Apenas zumbis podem aparecer. Fantasmas não fazem parte desse tipo de jogo. Mas, mesmo repetindo isso mentalmente, algo dentro dela se recusa a acreditar nisso. Infelizmente, o medo humano tem um efeito paradoxal. Quanto mais você tenta ignorar, mais forte ele se torna. Sentindo a pressa, a Asuna finalmente se reúne com coragem e vira para encarar o espelho. O reflexo surge com nitidez, exibindo apenas o próprio rosto tenso dela. Por um instante, ela sente um alívio. No entanto, antes que pudesse relaxar, algo se move no canto da imagem. Uma figura feminina translúcida surge atrás dela, com um sorriso completamente distorcido e impossível de decifrar. Aterrorizada, a Asuna dá um grito e, em um reflexo de autopreservação, ela golpeia o espelho com o pé de cabra, estilhaçando ele por completo e eliminando a visão aterrorizante. Sem esperar para entender o que tinha acontecido, ela dispara em uma corrida frenética pelo corredor. Mas infelizmente os gritos e o barulho da destruição do espelho acabam atraindo uma atenção indesejada. Do teto da passagem, criaturas grotescas começam a se soltar e cair no caminho à frente. Diferente dos zumbis comuns, esses monstros se formam de forma completamente irregular, deslizando e se contorcendo como predadores à sua espreita. O medo dela então se converte em fúria e, ainda tomada pelo choque, ela pega o pé de cabra e soca no bicho, esmagando ele contra a parede. Ela continua avançando, golpeando as criaturas sem piedade. A adrenalina e o desespero transformam todo aquele sentimento em uma luta de ataque selvagem, e a mente dela se recusa a aceitar que um jogo de zumbis poderia ter algum elemento de terror psicológico de fantasmas. Ela então corre sem parar, eliminando inimigo por inimigo pelo caminho, até que finalmente ela avista uma grande porta entreaberta. A respiração dela está acelerada e a voz rouca de tanto gritar pelo Kirito. Ao atravessar a passagem, ela se encontra em uma biblioteca subterrânea. Estantes altas e repletas de livros antigos preenchem o ambiente. No centro da sala, um conjunto de mesas e cadeiras bem organizadas se constrói... De novo essa palavra. Porra, mote! No centro da sala, um conjunto de mesas e cadeiras era totalmente diferente da atmosfera abandonada que ela tinha visto até agora. Os móveis estão estranhamente novos e sobre eles há papéis e uma pena de escrito, como se alguém estivesse ali recentemente escrevendo alguma coisa. Asa então se aproxima e toca nos documentos, percebendo que aquele era o objetivo da missão. Assim, um brilho sutil envolve o objeto, indicando que a propriedade do item foi transferida para ela. O sistema então confirma que as notas importantes foram obtidas. Antes que ela pudesse respirar aliviado, um som profundo e pesado ressoa atrás dela. Algo caiu no chão e a vibração faz a biblioteca inteira tremer. Ao se virar, ela se depara com uma criatura monstruosa.
Com o corpo distorcido coberto por muco espesso que brilha sobre a iluminação fraca daquela sala, suas costas são adornadas por 4 braços gigantescos, cujas extremidades se transformam em garras afiadas como lâminas. No lugar da cabeça há apenas uma boca cheia de dentes completamente irregulares e sanguinários. E esse era o gigante de 100 mãos, o chefe daquele domínio. Diante daquela aberração, Asuna congela de medo. Todos os inimigos até agora tinham um ponto fraco muito específico, mas esse monstro não tinha uma cabeça. Então, onde ela devia atirar? O corpo dela então hesita e o monstro, no entanto, não espera. As suas garras se erguem para desferir um ataque mortal pronto para despedaçá-la. No entanto, antes que as lâminas descem, uma sombra negra atravessa a grande biblioteca em um movimento feroz. O Kirito então surge entre a Asuna e a criatura, bloqueando o golpe com seu pé de cabra. O impacto violento ressoa por toda aquela sala, fazendo faíscas voarem do contato entre as lâminas com a arma improvisada do Kirito. O choque do golpe faz os braços do Kirito tremerem e ele então percebe imediatamente que não pode resistir aos ataques contínuos como aquele. O monstro então muda de alvo para o Kirito e prepara um novo golpe. O Kirito se esquiva no último segundo, mas a quarta garra atinge o seu flanco com uma força brutal. O impacto lança ele para trás com um brilho vermelho surgindo em sua interface. Metade do seu HP desaparece com um único golpe. Naquela situação desesperada, o gigante de 100 mãos possui uma velocidade completamente surpreendente para o seu tamanho, e os seus múltiplos ataques tornam qualquer tipo de defesa impossível. E antes que o monstro pudesse terminar o serviço, um barulho ecoa pelo salão. Reiki então surge empunhando uma metralhadora pesada, o projétil contínuo atinge o chefe em cheio, forçando ele a recuar, e sem perder tempo, ela troca uma espingarda e continua disparando. Aproveitando aquela abertura, o Kirito verifica o menu e encontra um pedido de transação de item. A Reika tinha enviado para ele um segundo pé de cabra. Com as 2 armas improvisadas, ele se posiciona para um contra-ataque e Asuna entende exatamente a intenção do Kirito. Então, tal como na batalha contra o Glin Eyes, a Asuna dá um golpe veloz e preciso, com aquele impacto ricocheteando as garras do monstro para trás, criando uma abertura para o Kirito. O Kirito então aproveita o momento e desfere uma sequência rápida de golpes. Sua técnica de 2 espadas se adapta naturalmente ao uso de pés de cabras, transformando os ataques improvisados em uma ofensiva devastadora. Com o último golpe diagonal, ele acerta o monstro com uma força total. O impacto final faz com o corpo do gigante de 100 mãos rachar por completo e, em meio a um grito agonizante, a criatura se desfaz em milhares de fragmentos de luz. E então, uma notificação do sistema ecoa pelo jogo inteiro, indicando que a missão mundial foi concluída. Kirito e Asuna então trocam olhares, ainda recuperando o fôlego. Eles haviam derrotado um chefe que foi projetado para ser vencido com explosivos, usando meramente pés de cabra. E com isso, a lenda deles dentro do Dead World Online se torna ainda maior. Após derrotarem um gigante de 100 mãos e concluírem a missão mundial, Kirito e Asuna se reencontram no Dice Café para comemorar a vitória. O ambiente aconchegante do bar, misturado com a cafeteria... Porra, de novo essa palavra, amor, desculpa sacanagem. Eu não sei falar com traço, eu não sei. O ambiente aconchegante daquele bar é completamente diferente da atmosfera sombria e opressiva daquele jogo que eles tinham acabado de jogar. E assim que entram no café, Asuna se junta a do Kirito no balcão e cumprimentando o Egil rapidamente antes de se sentarem. Com um brilho nos olhos, eles então brindam, comemorando a vitória que eles tinham acabado de ter dentro do Dead World Online. Porém, após o fim do teste beta, ambos decidiram voltar temporariamente para Halo, sem acessar aquele jogo novamente. O jogo, no entanto, continua em andamento, e os jogadores que haviam sido eliminados durante o teste beta foram ressuscitados, podendo voltar a continuar explorando aquele jogo. Muitos deles, incluindo Shuya e Reika, permanecem aproveitando a experiência. Como uma recompensa por terem sido os primeiros a completar a missão mundial, Kirito e Asuna recebem um item extremamente raro, um lança-foguetes portátil. No entanto, ao invés de ficarem com a arma, optaram por entregá-la a Shuya e Reika. Enquanto conversam, Kirito admite que ele só conseguiu superar os desafios do jogo porque ele tinha Asuna do lado dele.
A dificuldade imposta pelo sistema foi absurda, e sem uma parceira, ele com certeza não ia conseguir fazer nada. A Asuna, então, com um sorriso confiante, reafirma que apesar do medo que ela sente de fantasmas, zumbis nunca foram um problema. Então, com essa afirmação, o Kirito reflete por um instante e sugere que a Asuna talvez consiga superar o seu medo tentando jogar algum jogo de terror. E a resposta dela é imediata e inegociável. A expressão do Kirito se transforma então em um leve sorriso e ele decide não insistir naquele assunto. Em seguida, a Asuna se lembra que o Kirito queria contar alguma coisa para ela. Ele então hesita por um momento antes de revelar finalmente a informação que ele descobriu após o fim do beta do Dead World Online. Acontece que atrás da sala do chefe existe um paiol cheio de povo que poderia ser detonado, causando uma explosão massiva que derrotaria aquele monstro. A estratégia ideal envolvia uma dupla de jogadores atraindo a atenção do chefe, enquanto um outro ativaria a explosão para garantir a vitória. O Kirito então se liga que ele e a Asuna acabaram indo pelo caminho mais difícil e a Asuna reage com indignação. Afinal foi ele que resolveu sacar 2 pés de cabra e sair lutando com o bicho, mas então o Kirito simplesmente levanta as mãos em sinal de rendição. No final, ambos aceitam que foi um resultado positivo e que conseguiram se divertir com a experiência naquele jogo. Enquanto conversam, a Asuna se diverte ao lembrar dos momentos intensos que ela passou dentro do jogo, que, apesar de tudo, foram bem divertidos. E então, meses depois, o Dead World Online é lançado oficialmente. Muitas das dificuldades absurdas do beta, como o ataque massivo de zumbis no tutorial, foram ajustadas para tornar o jogo mais acessível, e a experiência inicial foi reformulada para oferecer um equilíbrio maior entre o desafio e a jogabilidade. No entanto, o que mais chamou a atenção dos desenvolvedores não foi o uso antecipado de metralhadoras, e sim o uso do pé de cabra como uma arma. E, infelizmente, o item acabou sendo completamente nerfado na versão final do jogo, reduzindo drasticamente seu poder de ataque. E assim, a jornada deles no beta do Dead World Online chega ao fim, com a certeza de que deixaram sua marca no jogo, mesmo que tenha sido nerfando o item mais poderoso. Puta que pariu, cara. Deu 47 minutos de vídeo. Teve muito barulho. Talvez alguns trechos eu regrave. Mas tá aí, ó. 47 minutos e 16 segundos. É isso. Coitado de você que vai ter que editar isso aqui depois. Esse vídeo vai ser longo. Bom, vamos lá. Espero que tenha ficado bom. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, porque isso deu um trabalho pra fazer. E era algo que eu queria muito mesmo fazer um resumo detalhado sobre. Então, obrigado aí novamente, né, ao Edu por ter participado aqui. Eu agradeço a vocês, né, também, né, que estão sempre assistindo aqui esses vídeos. Eu também ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar esse vídeo, para chegar em mais pessoas. Sério, esse vídeo é um dos meus preferidos já. Eu adorei a ideia e, tipo, eu gosto bastante também de Resident Evil, não sou lá um grande fã, tipo, nossa, joguei todos os jogos e zerei. Foi muito legal ver esse tanto de referência numa história de Saô. Foi realmente muito divertido. O vídeo vai ficando por aqui. Obrigado e tchau, tchau.